É um prazer poder falar sobre a sessão 84 de Doutrina e Convênios, o poder da divindade. E às vezes eu sinto peso da responsabilidade em compartilhar os meus sentimentos diante de tantas instruções, tantas revelações e doutrinas que são essenciais para a nossa salvação. Logo quando eu comecei a ler a sessão, eu tive aquela sensação de visualizar um contexto muito familiar, que todos nós já presenciamos, ou quando retornamos da missão, ou um filho, um amigo, um parente, e a gente teve a oportunidade ali de se reunir e de ouvir as suas experiências missionárias, de se alegrar naquele instante. Não foi diferente no contexto em que Joseph estava vivendo, porque muitos missionários estavam retornando do campo missionário e eles estavam compartilhando as suas experiências. Como é grandioso e como é maravilhoso pregar o Evangelho. No cabeçalho dessa sessão diz que eles se alegravam, eles se alegraram de poderem estar juntos. E no versículo 1 diz que essa revelação foi dada pelo Senhor Jesus Cristo aos seus servos Joseph Smith Jr. e a 6 élderes, esses recém-missionários. Diz que eles estavam unidos de coração e erguiam suas vozes ao Senhor. Então, olha que combinação perfeita, esse unidos de coração com a oração, com o erguer suas vozes. Quantos milagres nós poderíamos presenciar, vivenciar, se usássemos essa fórmula na nossa vida, na nossa família, nas nossas noites familiares, nos nossos coros, nas nossas reuniões de conselho, na nossa ala. Se tivéssemos ali o mesmo propósito, a mesma união, estar unidos de coração e erguer as nossas vozes e orar ao Senhor. Quantas bênçãos e milagres nós poderíamos presenciar. E foi o que aconteceu. Eles receberam essa sessão 84 de Doutrina e Convênios, que foi conhecida como a revelação sobre o sacerdócio. Estudar essa sessão é novamente ter aquela sensação de como o Evangelho ele está todo conectado. Porque logo no início nós vemos o Senhor falando sobre um templo, uma casa que deveria ser erguida em Sião. Então o Senhor dá uma instrução muito específica sobre um templo sagrado. E nós sabemos que os santos não conseguiram esse feito, eles não conseguiram construir essa casa, mas sabemos que a coligação de Israel continua, que essa obra continua. E que todas as revelações que Joseph teve, elas serão cumpridas. E o interessante é que Joseph, quando ele estava fazendo a tradução do livro de Mórmon, ele soube, que a América era aquela terra dada por herança a José e seus filhos, que aqui na América seria construída uma Sião, seria a nova Jerusalém, e um templo seria erguido ao Senhor. E ele sabia também que aquela Jerusalém, lá na Palestina, também seria reconstruída. E que no milênio, essas duas cidades, uma na América e uma lá, na Palestina, essas cidades seriam os centros, seriam as capitais do reino de Deus. Então são muitas as revelações que o Senhor dá. E a gente pode pensar qual a importância dos templos, porque o Senhor a todo instante, Ele pede que casas de adoração e santidade sejam erguidas ao Senhor. E a gente vai ver também nessa sessão sobre o sacerdócio. Qual a conexão do sacerdócio com o templo, com as ordenanças? E aí quando a gente pensa no sacerdócio, nós sabemos que o sacerdócio é o poder de Deus dado ao homem na terra. É o poder e a autoridade para agir em nome de Deus, para realizar ordenanças sagradas, porque só uma pessoa autorizada por Deus pode realizar ordenanças. E aí nós aprendemos nessa sessão
que sem o sacerdócio nós não poderíamos compreender os mistérios de Deus. O presidente Joseph Fielding Smith, ele disse que o sacerdócio, ele tem o poder de destravar as portas do céu, de destravar o conhecimento de Deus e todos os seus mistérios. O presidente Joseph Fielding Smith ainda diz que nós vivemos em um mundo de densas trevas e escuridão. Por quê? Porque a maioria dos homens ficam tateando como cegos, porque não entendem ou não possuem esse poder. Então o Senhor fala sobre esse poder que Ele deu aos homens. E esses homens autorizados precisam magnificar o seu chamado no sacerdócio. E como bênçãos estão atreladas a isso. E nós sabemos que todos nós recebemos as bênçãos do sacerdócio. Essas bênçãos estão disponíveis a todas as pessoas, inclusive a nós mulheres, as crianças, as nossas famílias, a todos. Todos podem ser beneficiados da bênção, desse poder de Deus. É muito interessante porque ainda é falado, né? É falado sobre a importância das ordenanças e que são nas ordenanças sagradas que é revelado o poder da divindade. Então, que ordenanças são essas? Por que as ordenanças são importantes? Nós sabemos que as ordenanças são cerimônias sagradas. Elas são importantes porque elas vão nos preparar para a nossa salvação. As ordenanças são salvadoras. Elas têm o poder de nos preparar para a vida eterna. Então, só para que a gente possa imaginar quais são algumas dessas ordenanças. Uma delas é o batismo. Nós precisamos ser batizados. Outra ordenança, o recebimento do dom do Espírito Santo. Outra ordenança, quando nós participamos da bênção do sacramento, a oportunidade de renovar os nossos convênios. Selamentos, são muitas as ordenanças que são realizadas para a nossa salvação. Então, quando nós pensamos nas ordenanças, elas são essenciais para o homem. E elas nos conectam diretamente com o nosso Pai Celestial e com o nosso Salvador Jesus Cristo. E o sacerdócio, ele tem esse poder de realizar essas ordenanças. Então aí a gente pensa em como é importante ter a autoridade de Deus, agir sobre a autoridade de Deus. E aí fala-se muito nessa ascensão sobre o juramento e convênio do sacerdócio, sobre esse convênio. E aí a gente pensa, mas o que é um convênio? Convênio, a gente sempre aprende que é um acordo e que envolve duas partes, envolve Deus e envolve o homem. Então, quando a gente fala desse juramento e convênio do sacerdócio, esse convênio que é feito entre Deus e o homem, né, o homem promete magnificar o seu ofício no sacerdócio. Ele promete que vai fazer o melhor que ele pode, que vai obedecer, que vai guardar os mandamentos. Em contrapartida, é prometido para ele que ele terá as bênçãos da vida eterna. Então, todas essas coisas, elas são muito sagradas, elas são essenciais para que, se um dia quisermos voltar à presença do nosso Pai Celestial. Nessa sessão é falado sobre João Batista, falado como ele foi batizado por um anjo, de como ele foi ordenado por um anjo, a missão de preparar o caminho do Salvador. Fala-se ainda sobre Moisés, sobre os israelitas, como eles endureceram o coração e como não estavam preparados. E por isso o evangelho, ou melhor, o sacerdócio de Melquisedeque foi retirado deles, né? E Moisés levou com ele essas chaves, de como eles receberam uma lei menor, que foi a lei de Moisés. Então a gente consegue perceber a perfeição do evangelho, como todas as coisas estão conectadas. A gente vai lá para o Velho Testamento, vai para o Novo Testamento, vai para o livro de Mórmon e encontra essa unidade, essa coesão, essa coerência. O Senhor também fala que a
as pessoas deveriam se arrepender e ler o livro de Mórmon. E aí eu fiquei pensando na importância da gente ler o livro de Mórmon, porque o Senhor quer tanto que a gente estude esse livro sagrado. A gente precisa lembrar que esse livro ele foi preservado através de gerações. E ele foi preservado pela própria mão do Salvador Jesus Cristo e pelos profetas que buscaram preservar e conservá-lo, para que no momento oportuno nós tivéssemos esse conhecimento. Então, nós precisamos realmente mergulhar nas Escrituras, ler o livro de Mórmon, ter esse livro como aquele livro ali, ó, de cabeceira, que vai nos guiar, que vai nos orientar, e sentir o poder que vem desse livro. Ele fala sobre a importância de entesourar as Escrituras. Ele não está dizendo que a gente tem que memorizar, que eu preciso saber palavra por palavra. Não. Até porque se eu entesourar as Escrituras, se eu tiver elas lá no meu coração, na minha mente, no momento oportuno, elas virão. Né? Quantas vezes na missão a gente não está lá pregando o Evangelho e de repente alguém faz uma pergunta e você diz: o que eu vou responder? Onde eu li sobre isso? Mas você tesourou antes, então a resposta vem clara através do Espírito na sua mente. Então o Senhor está falando a importância de ler as Escrituras, de guardar os mandamentos, de continuar para receber essa vida eterna. O Senhor fala a respeito da obra missionária e Ele dá muitas instruções sobre a obra missionária. É tão linda a Escritura que Ele diz que vós sois meus amigos, né? Como o Senhor está dizendo que Ele é nosso amigo, é aquele que estará do nosso lado. Ele fala da importância de pregar o Evangelho. E quando a gente pensa nisso, é muito claro, porque eu tenho ordenanças, eu tenho um convênio, eu tenho o poder do sacerdócio, eu tenho templos sagrados e eu preciso que as pessoas saibam disso, que houve uma restauração de todas as coisas. As pessoas precisam conhecer esse novo e eterno convênio. As pessoas precisam partilhar dessas bênçãos na sua vida. E ao partilhar dessas bênçãos só vem através da pregação do Evangelho. Então o Senhor diz que iria os guiar, que anjos estariam com eles, o Senhor estaria, né, lutando as suas batalhas, o Senhor estaria à frente dos missionários. O Senhor falou para não se preocupar com o dia de amanhã, o que haveria de comer, de beber, muito semelhante ao que a gente encontra lá no Novo Testamento, sobre não ter essa preocupação material, mas confiar no Senhor. É tudo que os missionários precisam, confiar no Senhor. E aí nós sabemos como a obra missionária sempre foi muito importante para o Senhor, no princípio, e como continua sendo hoje essa obra missionária. E no meu tempo de missão eu vivi muitas experiências maravilhosas. E experiências como eu podia sentir que o Salvador era meu amigo. E como o Salvador estava do meu lado. E quando eu estudava essa lição, me veio à mente uma experiência que acompanhou toda a minha missão e que é muito pessoal e muito sagrada para mim. Quando eu fui para a missão, eu tinha um secador de cabelo e esse secador de cabelo quebrou. E eu não vivia sem um secador de cabelo. Então a minha irmã pegou o secador de cabelo dela e me deu. Era um secador vermelhinho, pequeno, portátil, e eu fiquei muito agradecida. E eu lembro que na minha primeira área em Sorocaba era maio, em um tempo frio, e estava eu lá feliz com aquele secador, dando um jeito, né, no meu cabelo. E durante um mês e meio, mais ou menos 2 meses, foi uma maravilha, até que um dia o secador de cabelo quebrou. E eu me senti assim, sem chão, porque eu não conseguia me imaginar sem um secador de cabelo. Mas enfim, né? Estava na missão, talvez as pessoas não reparassem. E uma mulher da ala, uma mulher muito simples, um dia nós chegamos na casa dela no almoço e ela nos falou da dificuldade que ela tinha com a filha, que estava entrando na organização das moças e não compreendia bem como funcionava o progresso pessoal. E ela pediu nossa ajuda. Então eu me disponibilizei
para que a gente pudesse ensinar a filha dela a aprender a fazer as metas do progresso pessoal, a entender as áreas. E algumas vezes nós fomos na semana na casa da Ivone para poder ensinar a sua filha como horas de serviço. E foi um tempo bem gratificante. E, para minha surpresa, um dia, quando nós chegamos na casa da Ivone, ela me deu um pacote de agradecimento. E quando eu abri o pacote, eu não podia acreditar, porque ela era uma pessoa muito simples, com poucos recursos financeiros, mas ela estava me dando exatamente um secador de cabelo. E olha que nós nunca comentamos para ela sobre essa necessidade. Acho que ela deve ter visto meu cabelo tão feio que disse, vou dar um secador para ela. Muito bem, eu ganhei um secador de cabelo da Ivone. E aquele secador me acompanhou por muitos e muitos meses na missão. E foi uma bênção na minha vida. E eu lembro que eu estava já na minha penúltima área da missão, quando de repente o meu secador de cabelo quebra. E aí novamente eu me desesperei. Olhava no espelho e via aquele fuar assim, eu dizia, ai não. Mas enfim, eu estava na missão. Havia muito pouco que eu pudesse fazer. Mas eu tentei economizar o máximo que eu pude, mas o dinheiro que eu tinha não era suficiente para um secador de cabelo. E um dia, nós estávamos em Pindamonhangaba, né, que era a mesma estaca na época de Aparecida do Norte. E Aparecida do Norte era, não era a mesma estaca, era a mesma zona de Aparecida do Norte. E Aparecida era conhecida justamente por conta de produtos que vendiam do Paraguai, que eram mais baratos. E um dia nós combinamos com os Elders que iríamos no Pidem, em Aparecida do Norte. Mas tem um detalhe, Aparecida era a nossa zona, mas não era a nossa área. E nós fomos sem autorização. E quando nós chegamos lá, a primeira lojinha que eu entrei tinha um secador de cabelo grande, profissional, cor de rosa, que eu me apaixonei. E o meu dinheiro dava exatamente para comprar aquele secador. Eu comprei feliz da vida. Testei, perfeito. E aí voltamos para casa, sem nenhum peso na consciência de ter descumprido uma regra da missão. E quando eu cheguei em casa, primeira vez que eu fui usar o secador de cabelo, coloco na tomada, ele fica vermelho, vermelho, poft, e queima. E aí veio o arrependimento. E aí quando eu senti que eu não poderia mais voltar lá, não tinha mais dinheiro para voltar naquela cidade, que eu também não tinha feito o que era correto e que agora eu tinha um secador lindo e maravilhoso queimado. Então eu senti claramente, como o Senhor me dissesse, você não confiou em mim o suficiente. Porque quando você confiou em mim e você fez tudo certo, você ganhou um secador de cabelo. Então eu tive que me contentar com o meu cabelo como estava e prosseguir. Fui transferida para a minha última área da missão. Naquela última área eu trabalhei duro, me arrependi dos pecados. Nós conseguimos batizar naquela área que há 1 ano não tinha batismo. As sisters desbatizaram, os elders batizaram, nós conseguimos 2 pessoas que foram convertidas ao Evangelho. E eu estava naquela última área, na última semana da missão, e eu pensei assim, poxa vida, Senhor. Eu lembro de uma época que eu era tão boa, que eu fui tão obediente, e o Senhor me deu um secador de cabelo. Mas agora eu acho que realmente eu não mereço. Eu estou terminando a missão e com aquele sentimento de que talvez pudesse ter feito mais e melhor. Então, nós estávamos ensinando uma família que tinha muitos rapazes nessa casa. E todos sabiam que que eu estava indo embora, estava me despedindo. E mais ou menos uns 2 dias antes de terminar a missão, eu fui com minha companheira na casa para nos despedirmos. E quando nós chegamos, eles estavam nos esperando. E um rapaz entregou um pacote para minha companheira. Era uma caixa de chocolate. E ele me entregou um pacote.
quando eu abri, era um secador de cabelo. Vermelhinho, igual aquele que minha irmã tinha me dado lá no início da missão. Aquele rapaz nunca vai saber o que significou aquele presente que ele me deu. Mas aquele presente era como se o Senhor estivesse me dizendo: olha, eu sou seu amigo. Você não foi perfeita, mas você fez o melhor que você podia. E eu estou te dando aquilo que você mais precisa, que é um secador de cabelo. E eu terminei a minha missão com uma paz tão grande no coração. Então o Senhor está nos dizendo a todo tempo: confie em mim, faça o melhor que você pode. O Senhor não vai exigir de nós perfeição. Ele quer que sejamos leais, que sejamos constantes, que façamos aquilo que Ele nos ordenou. E quando errarmos, que nos arrependamos e que voltemos ao caminho do Senhor. É isso que o Senhor nos diz. Então são tantas as promessas, o Senhor sabe todas as nossas necessidades. Nós não precisamos nos preocupar com o dia de amanhã, mas de buscar o reino de Deus e todas as coisas nos serão acrescentadas. O poder da divindade está disponível através de suas ordenanças. O que precisamos é ser dignos para participar delas. O que precisamos é de homens que possuam o sacerdócio para que possam realizar essas ordenanças sagradas. E se realizarmos essas ordenanças, fizermos tudo o que tiver ao nosso alcance, o Senhor vai nos abençoar. Eu sou tão grata por esse Evangelho, grata pela obra missionária, porque tantas vezes o Senhor me pegou ali pelo braço ou pelas orelhas, me dizendo exatamente o que eu precisava fazer, me dando o seu amor, me envolvendo e me ensinando o que eu deveria aprender para a minha vida. Então que a gente possa sempre confiar no Senhor. A experiência do secador de cabelo, que para alguns pode ser algo tão pequeno, para mim era tão grande, porque era o que eu mais precisava. Então, se você precisa muito de algo na sua vida, busque o Senhor e Ele vai te dar. Busque o Senhor com sinceridade. Faça o melhor possível. Você não tem ideia dos muitos presentes que Ele tem disponível. Ele não prometeu somente um secador de cabelo, mas Ele prometeu nos dar tudo, tudo. Então, esse tudo, tudo é muito grandioso. Que façamos a nossa parte e que possamos realmente receber e partilhar das bênçãos do sacerdócio na nossa vida. E sem elas, nós não seríamos absolutamente nada. Gente, muito obrigada pelas mensagens, pelo carinho, obrigada pelos comentários que vocês deixam no vídeo e que eu faço questão de ler todos. Obrigada por tudo e até a próxima.